Fala, Vete! Seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Cambruzzi, sou médico veterinário, assim como muitos de vocês aqui, a maioria, acredito eu. E sejam, então, muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa live para vocês, tá? Vou chamar a cara aqui no Instagram para vocês conhecerem ela. Então, seja muito bem-vinda a essa live. E eu quero que... hoje é um bate-papo bem legal, bem gostoso, para os alunos te conhecerem também, eles conhecerem você como colega deles do treinamento vertical, quem se inscreveu. E a Karen, ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela, como que foi, como que ela entrou no treinamento, como que ela conheceu o curso, como que foi os primeiros dias, para vocês também se espelharem nela e seguirem os passos dela também, porque são passos de sucesso, passos de prosperidade, passos de crescimento. Ela cresceu dentro do treinamento, então é muito legal e ela vai trazer algumas coisas de hoje para vocês, tá? Ela é médica veterinária, formada há uns 10 anos, né, Karen? Então, por favor, Karen, se apresente para a gente, para o pessoal te conhecer, diga um pouquinho da história da Karen, conta como é que foi, quem é a Karen, onde ela se formou, como que é a sua história? Conta um pouquinho para a gente, Karen. Vamos lá, então. Bom, a veterinária foi minha segunda graduação. Minha primeira graduação foi em terapia ocupacional. Eu sempre trabalhei com psiquiatria humana, sempre trabalhei com essa área de comportamento humano também. Mas meu sonho desde criança era ter sido veterinária e estudei a veterinária, mesmo cursando, mesmo trabalhando como terapeuta ocupacional. Realizei meu sonho de criança e durante minha graduação de veterinária, eu fui totalmente voltada para a área de equinos. Eu trabalhava com grandes como estagiária e depois de formada também. Depois de um tempo que eu parei com a terapia ocupacional, me aposentei na terapia ocupacional, né, vamos dizer assim, entre aspas, e assumi mesmo a veterinária, que era a profissão que eu queria mesmo, para o meu futuro, né? E aí eu trabalhava com equinos, trabalhava com um professor super bacana, que é o Cleiton Eustáquio Braga, tomara que ele esteja aí na live me assistindo. Cleiton, se você estiver aí, ó, abração para você. E trabalhava com ele na clínica de equinos, e era minha paixão mexer com cavalos, mas depois de um tempo, o que aconteceu? Eu casei, engravidei, tive filhos, e mesmo mexendo com grandes, sendo a minha paixão, eu encontrei várias dificuldades, né, nesse setor aí. Primeiro, por ser mulher, né, tive bastante dificuldade. Segundo, por ter sido casada, né, por ser casada. Às vezes a mulher precisa se dedicar mais às coisas de casa, aos filhos, e eu não podia ausentar muito, né? Não podia ficar muito tempo fora de casa. Tinha que acompanhar a rotina dos filhos e tudo mais. E também enfrentei bastante preconceito por eu ser baixinha e mulher. Então, nessa área de equinos aí foi bastante difícil, desafiador para mim. E aí eu fui trabalhar com pequenos, surgiu na época a pandemia, e trabalhava com clínica de pequenos. Mas como eu sempre tive um olhar para a questão da psiquiatria em si, né, pela minha experiência com pessoas, eu sempre atendia a questão clínica, mas eu não deixava de ver a questão comportamental, né, a relação do ser humano com o cão. Eu não conseguia deixar de ter esse olhar. E eu sempre fui muito estudiosa, muito curiosa. E aí eu tive um cliente na época, que era uma Shih Tzu. Ela tinha uma atopia, um quadro bem avançado, bem severo. E essa Shih Tzu eu fiz um protocolo de tratamento, ela melhorou bastante. Mas eu via que tinha uma ligação bastante emocional dela com a tutora. E na época eu nem imaginava que existia essa área de comportamento, essa área que a veterinária, né, que o veterinário poderia mexer com o comportamento animal. A gente nunca tinha visto isso na faculdade, né? Na faculdade A a gente gente... sonha, né, cara? A gente nem vê na faculdade. Não. Na Eu tive uma faculdade você matéria vê para mais, você. Mais sobre grandes, né? Sobre frigoríficos, né? Inspeção, Abatedouros, produção, inspeção, produção, você não vê nada. as áreas Então, grandes. quando que eu ia imaginar que existia uma área que eu fui descobrir de curiosa que eu sou, né?
E aí eu via que o comportamento da tutora afetava, o quadro de ansiedade da tutora afetava demais no comportamento da cachorrinha. E quando eu resolvi pesquisar sobre essa interação e fui entrando em vários setores, comecei a fazer vários cursos e sempre assim, nada era suficiente para suprir as minhas curiosidades. Senti muita falta, todos os que eu fiz, de trabalhar, né, a prática do adestramento positivo, de aprender, né, a técnica do adestramento positivo, de inserir isso na terapia comportamental, né, porque eu também fiz uma formação anterior de terapia cognitivo comportamental com humanos, mas eu queria entender como que eu transferia isso para os animais, né? E isso a gente consegue através do adestramento positivo, certo? Não tem como eu trabalhar com um cão, a parte comportamental dele, sem entender, né, sobre adestramento positivo e sem entender o comportamento do animal em si. E numa das minhas noites de angústia, eu estava assistindo umas lives e fui passando no Instagram e eu já segui o Felipe, e aí eu vi ele falando e falei, cliquei lá e falei assim, peraí, deixa eu ver o que ele está falando aqui. E aí ele falou umas coisas muito bacanas, até de um livro sobre inteligência emocional. Eu até anotei, tem isso anotado até hoje, viu, Felipe? Que massa. Você estava falando sobre inteligência emocional. Isso que é aluno aplicado, ó. Isso aí que é top. Eu sempre anoto as coisas que eu gosto, as frases que eu gosto, sempre anoto isso. E aí anotei e falei assim, nossa, inteligência, realmente a gente tem que usar a nossa inteligência ao nosso favor, né? E eu que sempre trabalhei com essa questão emocional do ser humano, eu tenho que aplicar isso a mim também, eu tenho que criar coragem de encarar a minha realidade, encarar meus sonhos, meus desejos e enfrentar isso aí. Fui com muito medo mesmo, fui insegura, mesmo já conhecendo alguma coisa, a gente fica insegura, né? Porque tem muitos cursos oferecidos no Instagram, né, Felipe? E a gente fica com essa insegurança, né? Será que é isso? Será que vai dar certo, né? E uma das coisas que eu até coloquei lá, falei assim, no WhatsApp, falei assim, olha, se eu não gostar, eu posso desistir, vou ter meu dia de volta, sim. Eu falei, ó, beleza, então tá bom, tá garantido, né? E, sinceramente, assim, foi uma das coisas, assim, um dos cursos que eu fiz, que eu me realizei mesmo, e eu tenho muita, muita gratidão pelo Felipe, assim, principalmente, é uma frase que eu nunca esqueci dele, é que a gente não tem que esperar para ir para a prática, a gente tem que encarar a prática, é com a prática que a gente aprende. Então, eu falei assim, poxa, eu já estou num estágio avançado de um conhecimento por que eu não vou conseguir isso? Né? Se todo mundo consegue, por que eu não vou? Então, eu fui para a prática, encarei a prática e vou te falar que eu tenho hoje uma maturidade profissional muito, muito, muito acima da época que eu comecei, sabe? E cada dia aprendendo mais, cada dia estudando mais. As aulas do Felipe, eu assisti, foram várias vezes a mesma aula, várias. Toda vez que você assiste, você sempre tem um pensamento diferente daquela primeira aula que você assistiu naquele primeiro dia, sabe? E tem muita coisa para oferecer. Foi, assim, muito além da minha expectativa, sabe? Muito mesmo. Que massa, cara. Que legal ver essa sua história. Eu sempre falo para a equipe aqui, sempre reforço com eles, sempre reforço com os alunos. Quem está chegando agora vai ver isso. A gente sempre contempla as boas histórias, a gente sempre incentiva os alunos a contarem suas histórias, a divulgarem, e a gente sempre blinda o nosso espaço aqui como médico veterinário de coisas boas, coisas positivas, de inteligência emocional, crescimento, prosperidade, mindset de crescimento. Isso é muito importante. Muito veterinário não dá bola, não dá atenção para isso, né? E aí começa a vir coisas que atrapalham o crescimento dele. Influências externas, influência de pessoas que não apoiam, né? Pessoas que não incentivam ou colocam para baixo. Os colegas, entre colegas, acaba acontecendo muito isso, né? E aqui a gente tem um espaço seguro para fazer isso que é legal. Você teve alguma dificuldade para entrar quando você entrou, Karen? Você teve algum problema? Eu acredito que não, né? Acho que você já me falou isso alguma vez. Não, eu não tive
tanta dificuldade assim, não. Assim, é uma área muito nova, né, Felipe? Então, assim, a dificuldade que eu enfrentei no início é de explicar o que eu fazia, né? Mas eu acho que, assim, eu tinha tanta convicção e conhecimentos, né, como se diz, bagagem, para explicar, para falar e mostrar a necessidade, né, da intervenção do veterinário nessa área, que para mim foi mais fácil, sabe? Senão eu estaria bastante insegura. Se eu não tivesse um embasamento, um conhecimento, eu ficaria insegura para explicar. Porque são poucos os veterinários que entendem, que dão valor, né, à questão do comportamento. Hoje que as pessoas estão vendo isso, hoje que as pessoas estão entendendo a necessidade de ter um veterinário comportamentalista, né, ou ter um veterinário que trabalhe com comportamento animal em clínicas, né, isso eu tenho tido essa abertura em clínicas, principalmente, e nas residências, né? É engraçado que as famílias estão entendendo isso também, né? Ainda mais depois da pandemia, né? Muitos cães adoeceram, né? Então, as oportunidades foram surgindo. E qual foi o principal passo que você deu para que você falou da insegurança, né? É normal, eu sempre falo para os alunos aqui, é normal a gente sentir um pouco de medo, né, de fazer alguma coisa nova, porque é diferente, é instinto de sobrevivência, do desconhecido, né, o medo, ele protege a nossa vida de acidentes, de cair de altura, essas coisas assim, é instintivo, de proteção, evolutivo isso, né? Mas como que você venceu a insegurança? Porque a insegurança